Olá, turma, boa noite, tudo bem? Como vocês vão fazer uma atividade avaliativa presencial, né, sobre o livro Pedagogia da Autonomia, essa aula é para vocês, né, se sentirem preparados para essa atividade. Então, gente, o que o livro Pedagogia da Autonomia fala? Paulo Freire é o patrono da educação brasileira. Então, ele é um autor mais importante da educação. E, para isso, ele desenvolveu métodos de estudo que auxiliam, né, no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Então, sobre o conceito de Paulo Freire fala que a educação ela deve ser movida por meio do diálogo. Ele fala que o aluno não é simplesmente um número em sala de aula, que ele traz para dentro da sala de aula uma bagagem, ou seja, o conhecimento que ele traz deve ser considerado para a prática educativa. Então, esse movimento de diálogo colabora e muito para o processo ensino-aprendizagem. E falando do processo ensino-aprendizagem, no livro Pedagogia da Autonomia, critica a educação bancária. Professora, mas o que significa educação bancária? Aquela educação de dar e receber, em que o aluno é simplesmente um depósito de conhecimento. Então, Freire fala justamente o nome do livro para o aluno ter autonomia do seu conhecimento, ou seja, é uma educação que transcende os muros da sala de aula, em que o aluno saia e ele consegue, né, ter conhecimento suficiente para agir em diversas situações no decorrer do seu dia a dia. Ele critica as metodologias tradicionais, aquela metodologia em que o aluno fica, né, naquelas carteiras enfileiradas, sentado. Paulo Freire fala que o bom professor, ele pode dar aula debaixo de um pé de manga. Se ele tiver uma didática atrativa, ele consegue fazer com que os alunos aprendam. Aí, como eu falei anteriormente, né, a importância do diálogo, essa bagagem que o aluno traz, o conhecimento que ele traz, né, deve ser levado em consideração, de acordo com Paulo Freire. Os desafios é que a educação é pautada muito no método tradicional, como eu falei anteriormente, que o professor é detentor do conhecimento. Não, esse processo de troca é muito importante dentro do processo ensino-aprendizagem. Como pode ser implementado de acordo com Paulo Freire? O diálogo, como eu falei anteriormente, né, é a peça principal para essa conexão entre professor e aluno. A aprendizagem significativa acontece quando o aluno mostra o que realmente ele aprendeu, com as práticas ativas, metodologias ativas. Então vamos fazer um seminário. Aluno, qual que é seu ponto de vista sobre determinado tema? Né? Deixar o aluno participar da sala de aula. Aí tem o método de Freire, como eu falei anteriormente, né? Que ele critica a educação bancária, que ele preserva a autonomia do aluno, que ele vê o aluno como protagonista do seu processo de ensino. E nós temos também o método de Montessori, que é uma médica, e ela desenvolveu, né, toda uma estrutura de ensino didático baseado em instrumentos, em materiais. Ela fala da importância do ambiente facilitador da aprendizagem. Então, para isso, tem vários, né? A gente pode olhar na prática educativa do método da Maria Montessori, tem vários materiais a serem utilizados como forma de estímulo de conhecimento. Preservando, é claro, ela fala da interação entre diferentes faixas de idade, é interessante. O aluno querer fazer deve ser respeitado.
Aí falando um pouquinho também das variações linguísticas, né, que é o foco da nossa disciplina sociolinguística, as variações linguísticas acontecem de acordo com a idade, gênero, região, né, tem o sotaque, tem palavras que de acordo com a região, são faladas de uma forma e outras de outra forma. Então, a sociolinguística, recapitulando, de acordo com a nossa primeira aula, é o uso social da língua, né? E falando aí do preconceito linguístico, é quando ocorre discriminação pela forma da pessoa falar, pela forma dela se comunicar. Isso acontece muito mediante a linguagem informal. E isso deve ser evitado, né? Sobretudo nas nossas relações sociais, porque pode, né, menosprezar a pessoa, ela pode se sentir não segura de se expressar. Então, tudo isso deve ser evitado. Então, o condensado aí de pedagogia da autonomia é aquela educação transformadora, emancipadora, que prepara o aluno para lidar com N situações do seu dia a dia, né? Não só de conhecimentos didáticos, por exemplo, de gramática, não. Ela olha o aluno como um todo, uma transformação global, uma aprendizagem eficaz, significativa para com o aluno. Então, gente, mais uma vez, né, reforçando, esse livro é de lei, né? Por isso que eu ofereci para vocês lerem, né? Falei como atividade para vocês lerem o livro Pedagogia da Autonomia, que qualquer pedagogo, qualquer professor da área de letras ou de qualquer disciplina é interessante saber, né, o método pedagógico pautado aí por Paulo Freire. Obrigada aí pela atenção de todos.